nome é Gabriel, eu sou o criador e o proprietário da Los Panos Confecções. A Los Panos existe desde 2016, então a gente vai completar 8 anos, agora no início do ano. A gente começou a empresa trabalhando com sublimação, que acho que é a porta de entrada mais barata, assim, na época, para o mundo da confecção. E o tempo foi passando, a gente acabou se moldando e o tempo foi passando e a gente acabou se consolidando mais como... Inicialmente a gente era como se fosse uma marca, né? A ideia da empresa era ser uma marca. E com o tempo a gente acabou se moldando mais para prestar serviço de confecção do que a marca em si. Quando a gente surgiu, a gente era de fato um quartinho dentro da casa dos meus pais e o tempo foi passando, a gente foi de um cômodo foi para dois, de dois foi para garagem, da garagem foi para uma sala e hoje a gente está aqui nesse prédio. Agora a gente tem retomado daí alguns projetos de acabar trabalhando com marca própria e tudo mais. Eu sempre fui muito adepto a trabalhar com sistema, então desde o dia 1 da empresa a gente trabalha com ERP, então isso é uma coisa que para mim sempre teve muito valor e acho que foi uma das coisas também que o tempo foi passando, a gente foi expandindo os nossos processos e me fez decidir também tornar parceiro da Mold-me. Uma das coisas que me fez buscar uma ferramenta tipo da Mold-me, inicialmente não era nem tanto pensando no corte em si, porque a gente tinha uma mesa curta, 3 metros de mesa, então era fácil até de você pensar no encaixe manual ali e tal, mas a gente acabava errando muito, entre aspas, em compra de matéria-prima. Então no começo o sistema era muito mais útil para mim pensando em uma assertividade maior de compra de matéria-prima e também, consequentemente, assertividade melhor em orçamento e tudo mais. Não é nem o fato de cobrar mais caro ou cobrar mais barato, é cobrar o certo, né? Tipo, dos clientes e tal. Então a gente conseguiu diminuir, apesar de hoje ainda a gente ter sobra de tecido, a gente conseguiu otimizar muito isso. Passando, a gente foi aumentando a nossa operação e daí as demais ferramentas que a Mold-me foi oferecendo, até porque acho que quando a gente entrou nem tinham todas as ferramentas que tem hoje, acho que não tinha ficha técnica, não tinha o cálculo de preço, nada, acho que tudo isso foi surgindo ao longo do caminho, então todas essas ferramentas acompanharam o nosso crescimento também, então, mas confesso para vocês que, tipo, desde quando a gente era muito pequenininho, a gente já sempre gostou de estabelecer processos, acho que muito por conta da minha formação, do meu perfil e das minhas experiências prévias em outras empresas. A decisão pela Mold-me foi basicamente, sendo muito sincero, por 2 coisas. Primeiro, 3 coisas, na verdade. Pelo atendimento, tipo, na época eu senti que o atendimento era muito mais acessível do que as demais empresas que ofereciam o mesmo serviço, né? Era muito menos burocrático esse primeiro contato, principalmente num contexto onde a gente era bem pequenininho na época, assim, né? Tipo, talvez eu era um dos menores clientes em estrutura na época. O fato de ter uma flexibilidade de acessibilidade, então tem muitos outros concorrentes que se acaba ficando limitada a uma máquina ou a uma especificação de computador e tal, e o fato de ser, na época eu avaliei isso muito bem, o fato de ser uma plataforma online, né, web e tal, que eu conseguia acessar de qualquer computador, em qualquer lugar. Isso era de muito valor para mim, porque como acaba ficando muito sobrecarregado em cima de mim essas coisas, essa flexibilidade acabava me dando um poder maior de resolver as coisas remotamente, numa eventual necessidade e tudo mais. E por fim o preço, tipo, na época eu lembro que até peguei outros testes de plataforma para testar, simulava, eu lembro que acho que eu fiquei uma semana fazendo isso, eu simulava o mesmo envesto, com o mesmo tecido, em vários, para ver, tipo, beleza, essa aqui é R$200 mais caro mensalidade, só que eu simulei aqui e eu consigo economizar esses R$200 porque ela tem uma ferramenta melhor e tal. A plataforma por si só, assim, ela não tem uma complexidade muito grande, assim, sabe, tipo, a adaptação do uso dela, para mim, foi bem de boa desde o início. Eu confesso para você que eu não tenho, tipo, mapeado na vírgula, assim, o que a gente conseguiu economizar de matéria-prima, de compra, de assertividade, assim, mas essa otimização é notória, assim, com o que a gente via, tipo,
tipo, na área de estoque lá de tecidos antes e depois, assim, sabe? Talvez eu não sei te dizer o número na vírgula, mas essa mudança é bem notória quando a gente fazia, tipo, tinha essa comparação do antes e o depois. E a velocidade também que a gente acabou ganhando nos processos, assim. Então lembro que às vezes a gente ficava, sei lá, meia hora pensando no melhor encaixe ali para colocar o molde, para riscar. Daí tinha mais o trabalho de ficar riscando o molde e tal. Então a gente ganhou uma celeridade nisso. O que eu diria pro Gabriel de 8 anos atrás, provavelmente vai ter o mesmo impacto do que o Gabriel daqui a 8 anos vai falar para mim hoje. Tipo, cara, continua fazendo, continua aprendendo e continua se permitindo fazer coisas novas, inovar, não cair na zona de conforto, como você fez até então. Você vai errar, você vai acertar. O que você acertar, continue fazendo, e o que você errar, aprenda com isso. E tente errar erros diferentes, assim. Eu não tenho medo do erro, assim. Eu tenho medo de errar a mesma coisa sempre.